Agora essa questão aqui é FM6A. O mu é uma partícula com a mesma carga do elétron, porém com massa 207 vezes maior que a do elétron. Considere o átomo muônico formado por um próton e um muon. Né? Qual a energia do nível n igual a 1 do átomo muônico, n, em relação ao nível n igual a 1 do átomo de hidrogênio? Utilize o modelo atômico de Bohr e admita que a massa do próton é 1836 vezes maior que a do elétron. Então aqui ele tem um átomo muônico, né, que é o que? Tu tem um próton, né? Aí tu tem um muon, né? No lugar do elétron é um muon, né? Aí ele pergunta qual é a energia, né, do átomo muônico, a energia do estado fundamental do átomo muônico, né, em relação, né, à energia, né, do estado fundamental, né, do átomo de hidrogênio, né? Ele pergunta aqui a energia do nível n igual a 1, né? Ou seja, né, para o átomo de hidrogênio, ou melhor, para o modelo átomo de Bohr, n igual a 1 corresponde à energia, né, do estado fundamental, né? Então ele quer saber quem é essa energia do átomo muônico. Então, para a gente determinar essa energia, né, primeiro vamos saber o que é essa energia. Essa energia total é o que? A energia cinética, né? Imagina que eu estou no referencial do centro de massa desse sistema, né? Eu tenho aqui o próton, né, o muon, eu tenho o centro de massa, estou no referencial, né? Então essa energia total é a energia cinética, né, das duas partículas, mais a energia potencial, né, de interação dessas duas partículas, né? Então essa M, ela é o que? Energia cinética mais energia potencial. Aí para tu chegar a essa energia aqui, tu tem uma abordagem, né? Uma abordagem que né, para facilitar o problema, que basta tu pegar assim, ó, quando tu tem, por exemplo, uma massa M1, M2, por exemplo, um M1 aqui, assim, por exemplo, aí tu tem uma distância entre elas, né? Tu tem o centro de massa, né? Tu tá no referencial do centro de massa, né? É mais fácil tu trocar essa situação por uma situação com uma só partícula, né? Que a gente chama partícula de massa reduzida, né? Então ela estaria tipo aqui assim, né? Essa massa reduzida é o que, né? Mi é igual a massa 1 vezes a massa 2 sobre a soma delas, certo? Aí essa partícula de massa reduzida, ela tá tipo aqui, ó, né? Esse vetor posição dela, né, é o que, né? Essa partícula aqui, a M2, ela tem um vetor posição no referencial centro de massa, posso chamar de R2. E essa outra, ela tem um outro vetor posição, né, R1. Essa partícula de massa reduzida, ela está na posição o que? R1, né, menos R2, né? Por isso que eu desenhei ela aqui, né? Certo? Isso aqui você troca essa situação, por quê? Porque é tipo assim, se você for, por exemplo, resolver pensar na Hamiltoniana desse sistema aqui no referencial do centro de massa, né? Então você pegaria o que? Energia cinética dessa partícula, mais energia cinética dessa, mais energia potencial, né, de interação, né? Só que quando você faz umas certas manipulações, né, você acaba chegando nessa Hamiltoniana aqui, né? 1/2 de μ, essa massa reduzida, vezes quem? Vezes R ponto, né? Esse aqui é o termo de energia cinética, mais o que? Né? Mais energia potencial, né, de interação das duas partículas, que é 1 sobre 4π, né? 1 sobre 4π vezes a carga das duas partículas, tem a carga em módulo do elétron, né? Então fica ao quadrado. Aqui tem um sinal de menos porque é a energia de ligação, né? E aí tu tem aqui a distância, né, entre elas, que eu posso chamar de R. Então essa é a energia potencial. Então quando tu resolve a Hamiltoniana, ela fica com esse aspecto, né? Que é o que? É simplesmente tu pensar nessa partícula de massa reduzida aqui, né? Ela tem uma certa velocidade, ela está sujeita a essa energia potencial, né? E você tem a Hamiltoniana dela, que é a energia cinética dela, né? Mais energia potencial. Isso aqui é só um parênteses, só para não parecer que eu joguei essa partícula de massa reduzida aqui, tá certo? Pois bem, então
Se a gente for atrás da energia total desse sistema, vai ser o que? Vai ser a energia cinética dessa partícula de massa reduzida, né, que é o que? 1/2 da massa de μ vezes a velocidade dela, né? Menos o que? Menos 1 sobre 4π é 0, vírgula ao quadrado sobre R, né? Aí é tipo assim, daqui pra frente, né, tu usa, né, tu usa tudo que tu já sabe, né, do modelo atômico de Bohr, né? Só que no canto do elétron, certo? No canto do elétron, tu pensa só nessa partícula de massa reduzida, né? Então como é que a gente fazia? A gente tinha que o momento angular, né, é conservado, né? Então ele tem que ser n vezes h cortado, né? Mas o momento angular é quem, né? É a massa da partícula, né, vezes se ela faz uma trajetória tipo aqui, tá aqui o centro de massa, ela faz uma trajetória só circular, né, perfeitamente circular com determinado raio, né, esse momento angular vai ser o que? μ rv, né? Então aqui tu tem a quantização, né, e tal, e também tu tem que essa partícula está sujeita a uma força centrípeta, que é o que? 1 sobre 4π, epsilon 0 vezes E ao quadrado sobre R, né, ao quadrado. Aí isso aqui, né, que é igual a massa da partícula vezes, que é a força centrípeta, né, V quadrado sobre R, né. Aqui tu tem outra expressão, certo? Que é essa daqui, 1 sobre 4π. Acho que vou tirar esse R aqui. Certo? Aí aqui é a mesma abordagem, como eu disse, aqui é a mesma abordagem do modelo atômico de Bohr para o átomo de hidrogênio, só que trocando a massa do elétron pela massa reduzida, né? Aí aqui eu tenho essa expressão, essa, né? Tem uma energia, né? Aí daqui eu já consigo ver que o que se eu dividir por 2 aqui e aqui, né? Essa aqui é a energia cinética, né? Energia cinética, certo? E aí eu vejo que isso daqui, ó, é menos, né, a energia potencial, né? Então a gente já vê que a energia cinética é quem? É menos 1/2 da energia potencial, né? Então isso aqui é a energia cinética mais a energia potencial, né? P. Energia cinética mais energia potencial, né? Então isso aqui é menos 1/2. A energia cinética é menos 1/2 da potencial. O P, né? Isso aqui fica 1/2 da energia potencial. E a energia potencial é simplesmente quem? 1 sobre 4π, epsilon 0 é o quadrado sobre R. E aqui tem um fator 1 sobre 2, né? E tem um sinal de menos também, né? Sinal de menos. Então isso aqui é a energia total, né, do átomo. Aí tu tem aqui um R, né? Só que aí eu tenho essas duas expressões aqui, ó, né? Essa e essa, né? Envolvendo V e R, né? Então é um sistema de duas equações com as incógnitas V e R, né? Então eu posso determinar cada uma delas, né? Eu tenho essa daqui, né, ó, μ RV é igual a NH cortado, e essa outra aqui, né, 1 sobre 4π epsilon 0 vezes E ao quadrado é igual a μ V ao quadrado. Aí bora determinar R, né? Daqui eu isolo V, né? Fica em H cortado μ R, né? Aí eu substituo esse cara aqui 1 sobre 4. Substituo o R aqui, ó. O R é esse aqui, né? Substituo ele aqui nessa expressão da energia total.
vai ser igual a quem? Vai ser menos 1. Então, finalmente a energia do átomo único é essa daqui, né? Aí essa massa reduzida, ela é quem? O que eu disse, um sistema de duas massas, M2 e M1, né? Essa massa reduzida é M1 vezes M2 sobre M1 mais M2. Então, no caso do próton e do muon, né, vai ser a massa do próton vezes a massa do muon sobre a massa do próton mais a massa do muon, a massa reduzida. Então, esse μ vai ser, a massa do próton é 207 vezes a massa do elétron. 207 massa do elétron vezes a massa do muon é 1836 vezes a massa do elétron sobre 207 mais 1836, deixando logo a massa do elétron em evidência. Aí esse corta com esse. Então, essa massa reduzida é 186 vezes a massa do elétron, né? Eu substituo aqui. Então é M. A energia do átomo único vai ser menos 1/2 1 sobre 4π epsilon 0 ao quadrado vezes E ao quarto vezes μ sobre 2 vezes 186, né? Vezes 1 sobre N ao quadrado. E aí vai ser menos 1 sobre 2. Eu vou deixar eu vou botar esse 186 sendo o último fator, né, do produto. Vai ficar 1 sobre 4π epsilon 0 vezes 1 sobre N ao quadrado vezes 186, né? Aí esse fator aqui, ó, né, isso aqui é a energia do átomo de hidrogênio, né? A energia do átomo de hidrogênio. Certo? E é de qualquer estado, né? Não é só do N igual a 1 não, do estado fundamental não, é de qualquer estado, né? Então a gente chega à conclusão que a energia do átomo único é igual a quem? É igual a 186 vezes a energia do átomo de hidrogênio, que é a alternativa A, né? Então, a resposta alternativa a resolução que eu usei é uma resolução mais contextualizada, né? Mais incorporada, né? Mas tipo, você tá numa situação, você tá fazendo a prova, né? Você tem um pingo de tempo para fazer, então você pode fazer dessa forma aqui também, ó. A energia do átomo de hidrogênio, né, ela é o que? Ela é uma constante, né? Uma constante que depende de 1 sobre 4π epsilon 0, também de 1 sobre h cortado ao quadrado, né? Também de E ao quarto e por aí vai, né? É uma constante vezes, né, a massa do elétron, certo? E aí tem 1 sobre N ao quadrado também, mas só que como a gente está falando do N igual a 1, né? Então a gente tira esse cara aqui. Então a energia do estado fundamental do átomo de hidrogênio é tipo assim, tem esse cara, tem uma constante vezes a massa, ele é proporcional, né, à massa do elétron, beleza? E aí para a energia do átomo único, né, a gente faz uma analogia com o caso, né, do átomo de hidrogênio, né, para um núcleo de massa infinita, porque obviamente essa energia aqui é a energia do átomo de hidrogênio, né, considerando um núcleo de massa infinita, né, usando essa aproximação, né. Aí no caso, né, a energia do átomo único, tu usa, né, tu pensa nesse mesmo problema, né, só que no caso no lugar da massa do elétron, tu usa a massa reduzida do problema, né, a massa reduzida do problema, que no caso do átomo único é quem? É a massa do muon, né, vezes a massa do próton, né, sobre a massa do muon mais a massa do próton, né. E aí, obviamente, né, quando tu fizer lá
usar a quantização, né, fazer as manipulações, o que eu fiz aqui, né, tu vai chegar em algo assim, obviamente, né. Você está trocando a massa do elétron pela massa reduzida, né, obviamente que a energia do átomo único vai ser essa aqui, né, vai ser proporcional à massa reduzida, né. Aí tu chega aqui que a energia do átomo único é o que, né? A massa reduzida eu já disse que é 186 vezes, aproximadamente 186 vezes a massa do elétron, né? Então vai ser o que? Vai ser 186 vezes C vezes a massa do elétron. Isso aqui é a energia do átomo de hidrogênio. 186 vezes H. Bem mais rápido, né? Bem mais prático. Correspondendo novamente ao item A, né? Isso aqui não é, obviamente não é restrito só a o caso do átomo único, né? A gente, por exemplo, tem o átomo de positrônio, né? Que é um elétron e um pósitron, né? Tá entendendo? Aí pronto, esse problema, né? Esse sistema, ele tem uma partícula de massa reduzida, né? Que é a massa do elétron vezes a massa do próton, sobre a massa do elétron mais a massa do próton. Isso aqui é metade da massa do elétron. Então aí qual é a energia do átomo, né, de positrônio? Vai ser o que? Vai ser a massa reduzida vezes a constante aqui, né, que vai ser aquela constante ali, né, e proporcional à massa reduzida do problema, né, que é 1/2 da constante vezes a massa do elétron. Aí isso aqui já é a energia do átomo de hidrogênio. Então é 1/2 da energia do átomo de hidrogênio, tá entendendo? Então qualquer situação, né, em que eu tenha, né, duas massas, né, em 1m2, né, e eu quero usar o modelo de Bohr, certo? Eu vou chegar a essa energia aqui. A energia vai ser igual vai ser proporcional à massa reduzida, né, do problema. Então para o átomo único vai ser 186 vezes a energia do átomo de hidrogênio.